Olá pessoal, dando sequência à aula anterior, né? Como eu falei para vocês, é o assunto assim certo no Enem, na prova de Ciência da Natureza. A gente vai agora com o tema Poluição 2, tá? Então vamos com o tema Poluição 2, tá? Abordando mais casos de desequilíbrio ambiental. Como eu falei na aula anterior, né, que a gente iniciou a aula trabalhando com o conceito de poluição, a gente vai dar sequência a isso. Lembrando, como sempre, né, pegando aí o material, Poluição 2, página 43. Página 43, tá? Então a gente vai falar agora de poluição hídrica, poluição de agrotóxicos, indústrias e etc. Lembrar também que no Enem, passo a passo, o que você tem mais nele é a questão de poluição, tá certo? Muitas e muitas questões de poluição, tá? Então, se você abrir e você for para o capítulo de ecologia, né, quando foi produzido esse material, você vai ver, né, os domínios naturais em relação com o ser humano é o que a gente tem mais, né? Repetindo o que eu falei na aula anterior, 16 questões, Enem 2013, 8 de ecologia, 4 de poluição, envolvendo química, física, né? Até discutindo hoje com o professor, discutindo o que a gente fala, quando a gente fala isso, é aprendendo, né? Brigar, discussão científica, o professor Alencar, né? Aprendendo com ele também o ciclo do carbono aqui, a produção de água, etc., né? E deixando claro que é muito interessante, que eu até falei na aula anterior, né? As desordens e as ordens, o tempo dessa desordem, o tempo dessa ordem e a localização da substância física ou do modelo químico é o que gera poluição, né? Que a gente sabe que a gente vive numa eterna entropia, uma eterna desordem. Então, alguns lugares se organizam mais rápido do que outros, tá? Então, sempre lembrando que é essa abordagem e esse é o seu raciocínio e não esquecer, tudo no planeta está conectado. Um vazamento de iodo no Japão vai chegar no Brasil. Acabou, né? Essa época que a gente pensava que a gente era um modelo único. Tudo está conectado. Então vamos lá. Lembrando, tá aí para quem precisar, tá o meu Face, os dois, o Skype, meu e-mail, o outro e-mail, o meu Twitter. Lembrando que esse assunto mantém a competência 3 e a habilidade 9, 10, 11 e 12. Relembrando bastante o que eu falei. Nós temos 8 competências, 30 habilidades. 30. Das 30 habilidades, 4 de poluição. Isso porque eu estou pegando biologia, ainda tem a parte da química. Então, se você pegar 30 habilidades, você vai pegar pelo menos 10 habilidades sobre química ambiental. Tá certo? Muito importante, muito importante. Até me inscrevi agora em um congresso, que vai ter dia 23, que vai estar dentro de uma sala, professores de rede pública, rede privada, discutindo Enem, de geografia, química e biologia. Achei fantástico isso, tá? Eu estou fazendo a especialização em Enem e eles vão montar esse seminário em nível nacional, presencial. A gente vai discutir, muito legal, o professor de geografia, a visão do professor de geografia, a visão do professor de química, a visão do professor de biologia, porque hoje Enem é isso, essa interação, essa interligação. Por isso que o programa tem essas competências e essas habilidades. Caiu o ciclo do enxofre, pessoal, em geografia. Quer dizer, o cara de geografia tem que dominar química agora, senão não tem como explicar o ciclo do enxofre. Foi questão de 2013. Vamos falar de uma poluição de contaminação, não de transferência de água, mas da água contaminada, da água poluída. Então, deixar claro, a gente não vai trabalhar com um modelo de água inteiro no planeta, mas de locais onde a gente tem este modelo poluente. Tá? Então, você completa aí. Na página, na realidade já está completado, coisa boa, a gente já colocou o texto, né? Muito bom esse material, viu, pessoal? Quando eu divulgo isso, às vezes, assim, ó, pessoal, assista lá a aula e tal. E o material, muito bom, né? Tá, parabéns muito ao governo do estado, puxa vida, assim. Esses dois materiais, um aluno, se quiser, que é vontade sua, né? Estudar, dividir isso aqui em sequência, não tem como fazer tudo de uma vez. Faltando 3 meses, ele pega essas questõezinhas aqui. Vamos imaginar que ele faça 10 questõezinhas por dia. Vai ter 90, vai fazer 900 questões. Você tem noção que você pode fazer 900 questões, 10 por dia? 10 por dia, você tira meia horazinha, você trabalha meia hora. Porque a vantagem desse material é que você tem ele comentado no final. Isso é muito legal, né? E aí você acompanhando esses dois materiais, não tenha dúvida do sucesso no Enem. Enorme, tá? Um projeto social fantástico, viu? Então vamos lá. Vamos começar a falar de um processo interessantíssimo
que nós chamamos de eutrofização. Eutrofização. Deixar claro que isso não é uma poluição, é se for em excesso, por isso que eu botei aí de preto. Eutrofizar é o seguinte, eu tenho aqui um ambiente. Eu tenho aqui um ambiente, tá? Um ambiente qualquer. Vamos imaginar esse ambiente aqui com a área. Um ambiente aqui com a área, certo? Essa área desse ambiente, para que chegue e se mantenha um ser vivo, seja ele qual for, autótrofo ou heterótrofo, ou faz fotossíntese, quimiossíntese ou não faz, é necessário que esse ser vivo ele tenha nutrição. Se for planta, nutrição inorgânica, os sais minerais e a água, certo? Essa nutrição, geralmente, ela não é uma nutrição que ela fica imobilizada na região, é uma nutrição que circula. Então, no mar, as correntes de convecções circulam, num rio corrente circula, na terra circula. O que acontece é que muitas vezes, por fenômenos naturais, por exemplo, imagina que esse ambiente é um corpo de água. E eu tenho aqui, nesse corpo de água, uma montanha. Aqui, solo. Então, a própria chuva, quando ela cai, ela arrasta do solo nutrientes para essa região. De forma natural, não estou nem falando que vai gerar erosão, etc., né? Com árvores, tudo direitinho aqui, de forma natural, as gramíneas. Então ela vai deslocar massa para essa região. Se essa água ela tiver uma baixa movimentação, um ambiente pouco movimentado, eu provoquei uma nutrição parada, uma nutrição estável. Com o tempo, isso também vai ser mobilizado. Mas como eu falei na aula anterior, eu passei mais tempo com essa nutrição parada. Então, essa nutrição parada que vai fazer o meio receber comida, ou inorgânica, ou orgânica, mas ela é parada, essa nutrição gera um estado chamado de eutrofização. Fazendo a brincadeira, né? Eutrofização seria a gente, quando está na casa dos pais, sem trabalhar, está lá a comida na mesa parada, o cara come, depois tem mais comida, e você está lá. Então, eutrofização é isso, você vai ter nutrientes no ambiente de forma local e parada. Então, eutrofização não é uma poluição. Tá certo? Agora, o que é que pode acontecer? E o que acontece no planeta? É que, nesse solo, ou na superfície desse solo, nós podemos, de forma errada, esgotos domésticos, esgotos residenciais, levando para o local nutrição, porque o esgoto é matéria orgânica. Então eu vou ter agora uma eutrofização errada, né? Estou desviando, muitas vezes em galeria de chuva o cara desvia o esgoto e joga lá, naquele local onde eu tinha um predomínio de uma água de pouco movimento. Aí eu esqueci esse processo natural. Pode ser também até esgoto chamado a céu aberto. Enfim, eu vou levar dejetos humanos para esse ambiente. Pronto, aí agora é outra história. Tá certo? Se eu conseguir levar esse esgoto, e infelizmente o ser humano consegue, a gente vai entrar num ciclo interessante. Eu vou ter muita matéria orgânica no ambiente. E como a gente falou na aula anterior, isso é uma desordem. O ambiente vai tentar se equilibrar. O que é que ele faz? Ele vai pegar essa matéria orgânica e vai aumentar a população de decompositores, que ainda tem a oportunidade de usar o oxigênio, portanto, decompositores aeróbios. É uma sequência de etapas. Beleza. E agora? Esses decompositores aeróbios, eles vão trazer para o ambiente um excesso agora de matéria inorgânica. Certo? Porque decompôs matéria inorgânica. Só que esse excesso de matéria inorgânica, a gente já pode começar a ter um prejuízo de quê? De oxigênio. Porque se eu tenho uma superpopulação de decompositor que usa oxigênio, a demanda bioquímica do oxigênio, ela dá uma caída. Ela dá uma caída. Tá certo? Então a gente já pode ter alguns animais presentes nesse local já morrendo sem oxigênio. Só que aí continua a história. Essa matéria inorgânica,
ela vai gerar fonte de nutrição para os seres autótrofos, como, por exemplo, as algas, que estão na região de fitoplâncton. Então, beleza, professor, vamos gerar oxigênio novamente. Não, porque esse fitoplâncton fica na superfície. E vocês sabem que o oxigênio, em relação à água, a gente tem que lembrar da solubilidade dos gases, né? Então, não é assim, joga oxigênio na água e fica, não. Vai depender da temperatura, da concentração. A tendência de oxigênio é ir para o ar. E é bom? Não, não é bom, porque está desequilibrado. O que é que vai acontecer em seguida? É muito comum acontecer a formação de estratos e camadas na superfície. Essas bolinhas são as algas, em grande quantidade. Então, eu gerar estratos de algas e camadas. Esses estratos de algas e camadas vão fazer, por exemplo, que evite a passagem da luz. Esse extrato de camadas, evitando a passagem da luz, nesse ambiente, se eu tivesse algas aqui na região de Bento, também vão morrer. Resumo, nós começamos a destruir a teia alimentar, porque eu tiro o produtor e já começou a morrer de forma anterior outros animais. E aí, isso é bom ou ruim? Essa teia alimentar destruída, ela vai gerar uma retroalimentação de matéria orgânica, mais ainda, além do esgoto. Então, além do esgoto que ficou chegando, nós vamos ter mais matéria orgânica. Só que desta vez a demanda bioquímica do oxigênio, que ainda poderia dar vida, vai também ser destruída. Resumo, nós vamos ficar o ambiente sem oxigênio, com muitos decompositores anaeróbios e exalando gases que levam um mau cheiro enorme. Então, essa sequência de etapas é a eutrofização maléfica que pode acontecer por excesso de esgoto doméstico na água. Então, eu vou repetir. Jogo esgoto, a nutrição eutrofiza o ambiente e água de baixo movimento, os seres vivos presentes nesse ambiente vão pegar essa matéria orgânica e vão fazer a decomposição, gerando muita matéria inorgânica. A demanda bioquímica do oxigênio começa a cair, já ocorre morte de animais, e aí eu vou ter muita matéria inorgânica que vai gerar seres autótrofos em excesso, superpopulação de fitoplâncton, vão gerar camadas, não vai permitir a passagem da luz, a teia alimentar é destruída, a demanda bioquímica de oxigênio cai mais ainda, provocando aumento de decompositores anaeróbios, e está decretado o fim do ambiente. Ok? Isso é eutrofização. Vamos mostrar aqui. O que eu falei aí, ó. Níveis de nitrogênio, potássio, fósforo na água elevado, crescimento populacional de algas que produz oxigênio na fotossíntese, proliferação de bactérias aeróbicas, né? Redução da concentração de oxigênio na água, porque as bactérias começam a usar, morte de vários animais aquáticos, aí agora proliferação de bactérias aeróbicas e os gases mal cheirosos. Foi o que a gente acabou de abordar, né, na eutrofização, as suas características e os seus problemas. Infelizmente, ou não, mais uma vez aí passa por um problema legal, né? É muito importante que se tenha, tá certo, o controle desses esgotos, né? Que as cidades, os locais, tenham uma forma legal de coibir isso aqui. E depois tratar do ambiente, né? Ou simultaneamente. O que acontece muitas vezes é trata aqui e não trata aqui. Você tem que fazer as duas coisas. Lembrem que tratamento de água e esgoto está no programa de Química, tá certo, pessoal? Está no programa de Química, né? A questão de saneamento básico e o tratamento de água e esgotos, vocês estudam com o professor de Química também, envolvendo o nosso assunto. Aqui está um exemplo muito famoso de eutrofização que ocorre com algas unicelulares, as dinoflageladas. Muitas vezes o acúmulo dessa alga se deve ao processo de eutrofização, tá certo? Em excesso, produzem componentes químicos tóxicos na água, causando a morte de milhares de peixes a mensalismo. Chama de maré vermelha. O exemplo está aí real do processo, né? Acredita-se que no Egito, a informação que tem lá na Bíblia do rio Nilo ter virado sangue, né? Em outras oportunidades e nas oportunidades atuais, né? Esse desenvolvimento do Egito é uma civilização extremamente interessante de se estudar, a civilização egípcia, é que possivelmente houve eutrofização lá do rio Nilo, naquela questão que você estuda na história, da inundação do rio, da redução do rio.
e a questão de esgotos na época, né? Já que eles tinham um modelo que depois Roma copiou como cloaca, etc. Né? Eles tinham uma forte irrigação e eles também tinham esse lance de colocar dejetos já no rio Nilo. Resumindo, possivelmente, o rio que virou sangue, né? Que é descrito no Antigo Testamento da Bíblia judaica e cristã, tá certo? Foi um processo de eutrofização de maré vermelha pelas dinoflageladas. Então tá aí a eutrofização. Solução, professor? Já dei, né? Tentar tratar aqui, gerar água em movimento e coibir esse modelo aqui, tirar essa água poluída, contaminada, né? E a gente reciclar essa água e colonizar o ambiente, né? Isso já está sendo feito em muitos locais, né? Por exemplo, a gente vai ter a Olimpíada no Rio de Janeiro, eles estão em cima da Baía de Guanabara fazendo isso, tá? A gente teve alguns locais aí no país, como o Rio Tietê, na Paraíba, tá certo? A gente ainda enfrenta alguns locais que tem nível de poluição, né? Nós sabemos que alguns locais, como por exemplo a famosa Praia de Jacaré, tem locais que você pode olhar que no final de semana dizem própria para banho, tá certo? São locais eutrofizados. E deixar claro também, não é só a morte dos peixes, essa água suja, né? Que ela pode dar problemas, como doenças como virose, hepatite, tá? A gente pode ter leptospirose, que caiu no Enem, tá? E outras doenças que levam à contaminação, cólera, e etc. Agora, pessoal, é o seguinte, assunto interessantíssimo também, muito interessante, que tem aí sobre bioacumulação e cadeia alimentar, tá certo? Bioacumulação e cadeia alimentar. O que é isso, bioacumulação e cadeia alimentar? As características do processo para que a gente introduza aí, né? Então, vamos pensar aqui. As características de bioacumulação, as características do processo chamado magnificação trófica. Olha, muitas vezes, alguns compostos químicos que são colocados no ambiente eles são bioacumulados. O que significa bioacumulados? Uma coisa é a seguinte, botou plástico no ambiente, um composto. Botou iodo, é outro modelo. Por quê? Se eu coloco iodo radioativo e outros compostos radioativos, outros elementos radioativos, se eu coloco inseticidas, herbicidas, certo? Se eu coloco metais pesados, como mercúrio, então eu estou dando as características para entender a bioacumulação. Então, esses compostos que eu acabei de colocar alguns exemplos aqui no quadro, vocês têm inclusive uma tabela aí, eles são absorvidos ou ingeridos pelos seres vivos ao longo do tempo. Absorvidos ou ingeridos pelos seres vivos ao longo do tempo. Certo? Só que eles não são degradados. Entendeu? Não são degradados. Não são biodegradados. Há falta de enzima para isso. Degradados. Consequentemente, eles sofrem bioacumulação. Ok? Então, existem compostos que nós não degradamos, absorvemos, e como eles não são degradados, eles são bioacumulados. Esse processo também é chamado de magnificação
trófica. Agora eu vou explicar a magnificação trófica, por que dá esse nome, tá? Então eles são bioacumulados e aí vai gerar magnificação trófica, tá bom? E a gente vai explicar o motivo. Então tá aí, você completa as características da magnificação trófica, tá? Então absorvidos e ingeridos pelos seres vivos. Eu vou chamar a atenção de alguns modelos aqui, tá? Que a gente vai ter. Até óleos, né? Questão de petróleo também, ok? Então o que é que vai acontecer nesse processo aí? A gente tem que raciocinar, né, que nesse processo ele pode entrar na cadeia alimentar. Então o produtor pega e ele começa a entrar em maior quantidade na cadeia alimentar. Olha essa imagem, vocês têm também aí a questão do DDT, de uma pirâmide, e eu coloquei aqui também a questão, né, na pirâmide, do acúmulo de DDT na cadeia alimentar. Então eu tinha pouco, o herbívoro comeu a planta, o carnívoro comeu o herbívoro. Aí eu tenho lá em cima um predador maior. Veja as bolinhas, né? O que é que acontece? Como ele vai ter essa constância nessa alimentação, perceba as bolinhas. Não olhe a grade da pirâmide, tá? Olha as bolinhas. As bolinhas é DDT. Então, para quem não entendeu, significa que quando a gente usa esses elementos químicos em excesso na natureza, eles podem entrar na cadeia alimentar e eles começarem a se acumular, ocorrer um acúmulo cada vez maior, tá certo? Na cadeia. Então vocês têm aí o exemplo na página 43 do que pode acontecer, tá certo? Então na página 43, observa, tem uma pirâmide, ó. E aí você tem gaivota, peixe, zooplâncton e fitoplâncton, né? Olha a quantidade, pessoal, que chega nas gaivotas. Olha lá, o fitoplâncton 0,014 ppm. Quando chega nas gaivotas, 98,8 ppm. Deixar claro, pessoal, como é que isso acontece? É ao longo do tempo, né? Assim, fitoplâncton é ao longo do tempo, ao longo do tempo, ao longo do tempo, tá? Lembrem, por exemplo, que aqui eu tenho coisas muito perigosas, né? Inseticida, herbicida. Caiu no Enem já bioinseticida, biopesticida. Interessante, não dá acumulação. O iodo radioativo, né? A gente teve, vocês ouviram falar que o derramamento de iodo radioativo enorme que aconteceu por causa da usina de Fukushima, no Japão, né? Tá certo? Tem tsunami lá, a gente está com iodo radioativo. Lembra que o iodo radioativo, ele é um iodo que deveria ser usado na nossa tireoide e acaba trazendo mazelas e sequelas danosas como câncer, tá? Então é um processo extremamente danoso no ambiente, tá? Metais pesados como mercúrio usado, né, no garimpo, tá certo? Então nós acabamos contaminando o ambiente e ele gerando esse processo de magnificação trófica. Ok? E está aí, né, isso acontecendo tanto na região agrícola, região urbana, os aterros, instalações de tratamento e expulsão de resíduos, pode provocar poluição disso, tá certo? Os chorumes, entrar em lençol freático e a gente pode ter metais pesados, etc., como lixos hospitalares, a gente vai abordar ainda. E as mineradoras, né? Mercúrio como um processo contaminante que acaba também interferindo na cadeia alimentar, tá certo? Então tá aí os processos de bioacumulação. Finalizando, vamos lembrar aqui a nossa grande causa, grande problema, que é a poluição por petróleo, tá? Que chamamos de maré negra. Então o que é maré negra? Maré negra são vazamentos que ocorrem em nível de água, tá certo? Em modelos que acabam contaminando. Isto é, maré negra, poluição por petróleo e óleo. Tá? Então o dano ao ecossistema aquático é muito grande. Muito grande. Está aí hoje no Polo Norte, né? Eu tive a oportunidade de pertencer a uma ONG chamada Greenpeace, né? A gente trabalha como colaborador. E nós tivemos muitos problemas, né? Vocês devem ter visto em reportagem a questão, né, derramamento da Shell, derramamento, eu estou até citando o nome porque infelizmente aconteceu com essa empresa, tá certo? E que ela é muito danosa. Qual é o grande dano que o petróleo faz? Além disso aqui, né? Magnificação trófica também. O grande dano, pessoal, lembra do fitoplâncton? Lembra da camada de ozônio? Tá aí. Lembra que ele pode chegar na praia, esse óleo? Tá aí. Então você está vendo, né, essa questão de pequenos vazamentos. Muitas vezes, ó, olha que dado impressionante, ó. Óleo de motor e de barcos e de carros, somente no Canadá, deu 300 milhões de litros por ano.
uma incidência de 95% dos danos. Né? Eu tenho e tive a oportunidade de o Criador me trazer de forma inicial para João Pessoa, praias lindíssimas, né? Mas na época do verão a gente cansa de ver, aí você pega na água e é um óleo só. Tá certo? A questão de embarcações excessivas, né? E muitas vezes com vazamento, etc. Então, o rigor da fiscalização, que é muito bem feita, e ela deve ser mais bem feita ainda, que esse derramamento do próprio óleo de barco, que acaba gerando também danos ao ambiente. A maré negra é o petróleo, né? A gente está vendo aí, ó, vasos se espalhando mal no rio, a mancha recobre a superfície das águas e mata o fitoplâncton ou zooplâncton. Sem a luz do sol, as algas param de fazer fotossíntese. Tá? A gente está vendo o dano, né? E eu ter que lembrar desse processo, né? Os peixes morrendo aí, tá? É interessante que as próprias aves, eu coloquei imagens no material dos efeitos, elas produzem, né? Você abrindo aí no material, estão todos eles abertos. Se você lavar o animal, você tem que deixar ele um tempo, tá? Não pode soltar logo não, porque ele produz uma cera natural protetora. E o petróleo arranca essa cera quando ele reage, né? A questão da polaridade, né? Vocês lembram que apolar com apolar, e aí essa cera da ave ela se perde e aí causa bastante dano ao ambiente, tá certo? E, portanto, é uma forma que a gente tem que repensar ela para os próximos anos aí. Sempre lembrando nosso querido Nelson Mandela, né? Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá? Então, tá o endereço do portal PBVest, envie as dúvidas da aula de hoje e mais uma aula, talvez essa aula passada, hoje e a próxima, serão as aulas que eu diria assim, das 12, você tem que rever e ler, porque a certeza está pelo número de habilidades no Enem, tá bom? Até a próxima.